Wallace Brighton é o apresentador de um popular podcast na internet. Junto com seu amigo Ted, ele busca vídeos de pessoas que viralizaram por situações vergonhosas. Um dia, um fã envia um vídeo de um garoto que acidentalmente desconectou sua perna com uma espada enquanto tentava fazer alguns movimentos. O vídeo viralizou e o garoto ganhou o apelido de Kill Bill Kid. Ted sente pena do garoto, mas Wallace não demonstra simpatia, apontando que ele agora pelo menos é famoso. Além disso, Wallace anuncia que viajará para o Canadá para entrevistar o Kill Bill Kid no próximo episódio, e faz piadas sobre o garoto, dizendo que espera que ele não chore muito na entrevista. Alguns dias depois, Wallace chega à casa do garoto no Canadá e encontra uma flor de funeral na porta. Intrigado, ele ouve alguém chorando e, ao caminhar até o quintal, descobre que um funeral está sendo realizado para o Kill Bill Kid, que se finalizou com aquela mesma espada. Mais tarde, em um bar, Wallace conta a Ted sobre o ocorrido, expressando sua frustração insensível por o garoto não ter esperado nem 2 dias para ter entrevista. Ele decide que não pode voltar para casa de mãos vazias e resolve encontrar outra pessoa interessante para entrevistar. Enquanto vai ao banheiro do bar, Wallace encontra um folheto de um homem oferecendo hospedagem gratuita em sua casa na floresta para quem quiser fazer tarefas domésticas. O velho, chamado Howard, explica que não pode mais realizar essas tarefas por estar em uma cadeira de rodas. A promessa de Howard de compartilhar histórias de suas aventuras no oceano atrai o interesse de Wallace, que aceita o convite. Durante uma parada em uma loja de conveniência, Wallace liga para Howard em busca do endereço. Howard o instrui a ir para Bifrost, e as balconistas informam que está a cerca de 2 horas de distância. Ao chegar, Wallace e Howard se conectam rapidamente. Após oferecer chá, Howard pergunta sobre os motivos da visita, já que Wallace disse não estar interessado em hospedagem. Wallace explica que quer ouvir as aventuras de Howard para compartilhar no podcast. Howard começa a narrar suas memoráveis histórias, começando com um encontro durante o dia D com o famoso escritor americano Ernest Hemingway. Logo, um artefato em forma fálica na parede chama a atenção de Wallace. Howard explica que é um báculo de uma morsa, um osso encontrado no órgão reprodutor de mamíferos placentários, que ajuda durante o acasalamento. Ele confessa ser admirador de morsas, considerando-as criaturas nobres. Quando Wallace pergunta como encontrou o artefato, Howard revela que teve um encontro profundo com uma morsa quando se perdeu no mar em 1959, durante uma busca pelo grande tubarão branco. O navio colide com um iceberg e afunda. Apavorado, Howard nada no escuro até acordar em uma pequena ilha, onde uma morsa o salva. Ele lembra que, mesmo com suas grandes presas, o animal era tão gentil quanto uma vaca, e o nomeia de Sr. Tusk. Enquanto Howard descreve sua experiência com a morsa, Wallace começa a se sentir tonto e cai no chão. O velho então diz que ele ficará bem e o chama de Sr. Tusk. Antes de Wallace ir para o Canadá, sua namorada Ellie tenta impedi-lo. Ela não quer que ele zombe do Kill Bill Kid na própria casa do garoto. Wallace insiste que o garoto havia procurado por ele mesmo depois de recusar até Oprah Winfrey e afirma que não pretende zombar do garoto, mas apenas fazer seu trabalho para o programa. Ellie ressalta que o Wallace, por quem ela se apaixonou, nunca exploraria uma criança. Wallace, porém, explica que seu antigo eu não conseguia pagar as contas e que prefere sua nova persona, que pode gerar lucro com o podcast e mercadorias. Enquanto se prepara para fazer amor, Ellie diz que sente falta do antigo Wallace, que era mais doce e suave, e o provoca, lembrando que ele costumava chorar com o sono ursinho Pooh quando era mais novo. De volta à casa de Howard, Wallace acorda em uma cadeira de rodas. O velho, que está polindo uma presa, diz que ficou assustado ao ver Wallace desmaiar na noite anterior. Ele explica que Wallace desmaiou devido a uma mordida de aranha marrom, uma das mais venenosas do mundo. Atordoado, Wallace pede seu telefone, mas Howard informa que o médico chamado para tratar dele quebrou o aparelho acidentalmente. Wallace percebe que não sente as pernas, e Howard revela que uma injeção espinhal foi necessária devido ao inchaço causado pelo veneno e que a perna teve que ser amputada para evitar que o veneno chegasse ao coração. Wallace fica em choque ao ver sua perna amputada no joelho e exige saber por que não foi levado a um hospital. Howard responde que o médico achou melhor ele se recuperar em casa, pois os hospitais estão cheios de doenças. Wallace, confuso, pede para falar com o médico, mas Howard diz que ele não pode ser contatado. O velho então começa a narrar suas experiências novamente, mas Wallace, frustrado, diz que não está mais interessado. Ele tenta se levantar, mas descobre que está amarrado na cadeira. Howard ri e explica que colocou o cinto para impedir que Wallace caia. Quando Wallace pede um telefone, Howard revela que o médico removeu todos os dispositivos de comunicação da casa para que Wallace não fosse perturbado durante a recuperação. Antes de sair, Howard, contendo o riso, pede desculpas pela situação. Mais tarde naquela noite, Howard serve o jantar, mas Wallace não consegue comer, pois não pode mover os braços. Howard informa que ele ainda está incapacitado pelas doses de morfina
morfina administradas para controlar a dor. Quando Wallace começa a suspeitar que não havia aranha, Howard zomba dele cantando "A Dona Aranha subiu pela parede". Wallace grita para que o velho o deixe sair, mas fica chocado ao vê-lo se levantando da cadeira de rodas. Howard caminha em sua direção e dá um tapa em Wallace, que pede ajuda. Ao voltar para a cadeira, Howard revela que está criando um traje de morsa e explica que, quando Wallace o vestir, deve agir como uma morsa e parar de usar sua voz humana. Desesperado, Wallace implora para que Howard o deixe ir. Ao questionar o motivo de tudo isso, Howard diz que quer descobrir se um homem consegue ser realmente uma morsa no coração. Wallace grita por ajuda novamente, mas Howard apenas zomba dele. Enquanto isso, Ollie desabafa com outro homem, expressando seu ressentimento por achar que Wallace a atrai. Ela diz que se odeia por colocar sua vida em espera por alguém como Wallace, e valoriza os momentos com esse homem, que a reconstrói sempre que Wallace a destrói. Durante um episódio do podcast antes da viagem de Wallace ao Canadá, Ted menciona que Ellie quer ir com ele. Wallace insiste que não a quer por perto durante a entrevista, pois não conseguiria ser ele mesmo. Ele admite que às vezes se irrita com Ellie, pois ela o critica por fazer comédia agressiva e ácida. Wallace confessa que deseja estar com outras mulheres, mesmo achando Ellie atraente. De volta à casa do velho, Wallace ouve seu telefone tocar e tenta seguir o som. Quando finalmente alcança o telefone, a ligação já caiu. Ele vê que é uma chamada perdida de Ellie e liga de volta, mas ela não atende, então deixa uma mensagem. Sussurrando, pede ajuda, dizendo que um homem o sequestrou e quer transformá-lo em um animal. Ele expressa medo e pede desculpas pelo que fez a ela. Enquanto isso, o homem com Ellie é na verdade Ted. Wallace também deixa uma mensagem de voz para Ted pedindo ajuda. Entretanto, enquanto Wallace fornece detalhes sobre sua situação, Howard se aproxima por trás e o golpeia na cabeça. Howard diz a Wallace que sua vida como humano acabou e que ele terá que se tornar uma morsa se quiser sobreviver. Pela manhã, Ellie ouve a mensagem de voz no telefone. Ao descobrir que Wallace está em apuros, ela acorda Ted e o faz ouvir a gravação. Ellie retorna a ligação, mas Wallace não pode atender, pois o velho maluco está realizando uma operação nele. Howard comenta que é bom saber que alguém se importa com Wallace, lembrando que o único que já lhe mostrou afeição foi o Sr. Tusk. Howard explica a Wallace o motivo de ter se tornado quem é. Ele conta que, quando criança, perdeu os pais e foi enviado a um orfanato, onde foi abusado e explorado. Posteriormente, as crianças foram enviadas para um asilo de loucos, pois um político corrupto fechou os orfanatos e reclassificou as instituições para obter financiamento do governo. Durante os 5 anos no asilo, Howard foi maltratado de diversas formas. Aos 15 anos, ele consegue escapar do Canadá e vai para os Estados Unidos. Quando Howard termina a operação em Wallace, seus braços estão costurados ao torso e sua outra perna também foi amputada. Enquanto isso, Ellie e Ted alertam as autoridades sobre o sequestro. Em uma sala subterrânea, Howard ajusta o traje de morsa no corpo de Wallace e começa a recitar poesias enquanto Wallace grita. O velho fala com Wallace como se ele fosse o Sr. Tusk, dizendo que sente falta do tempo que passaram juntos. Howard recita outro poema, expressando seu arrependimento por ter deixado o Sr. Tusk para estar novamente com humanos. Ele acredita que cometeu um erro ao voltar, citando as atrocidades que os humanos cometem uns contra os outros. Ellie e Ted rastreiam Wallace, exibindo sua foto nas locadoras de carros. Ao chegarem à delegacia, pedem que um detetive ouça a última mensagem de Wallace. O detetive questiona se eles têm certeza de que Wallace não está pregando uma peça, lembrando que costumam fazer piadas em seus podcasts. Ted assegura que Wallace não iria tão longe com suas brincadeiras. O detetive fica perplexo ao ouvir que o velho havia cortado a perna de Wallace e se lembra de um ex-policial que investigava um maníaco conhecido por desconectar as pernas de suas vítimas. Ele então fornece o número desse policial. De volta à casa, Howard força Wallace a aprender a nadar como uma morsa, puxando-o para a água com uma corrente controlada remotamente. Embora Wallace consiga se manter na água por um tempo, ele fica aterrorizado ao descobrir um corpo de outro homem em um traje de morsa no fundo da piscina. Em Manitoba, Ellie e Ted se encontram com o ex-policial que caça Howard Hall há uma década. Ele revela que sacrificou vários casamentos e sua sanidade para encontrar Howard e não tem dormido bem por causa de sua obsessão. No entanto, ao serem contatados por Ali e Ted, ele finalmente dorme como um bebê, sabendo que está perto de pegar Howard. O policial informa que Howard já finalizou 23 pessoas e o número pode subir para 24 se não encontrarem Wallace em breve. Ele explica que o modus operandi de Howard se manteve o mesmo ao longo dos anos. As autoridades costumam encontrar pedaços dos corpos um mês após o desaparecimento das vítimas. As pernas são desconectadas nos joelhos e os braços conectados cirurgicamente ao corpo. Além disso, a boca e os dentes das vítimas são modificados, com suas línguas desconectadas. O policial acredita ter encontrado o maníaco anos atrás, enquanto procurava um jogador de hóquei desaparecido. Ele encontrou uma cabana isolada e um homem chamado Bartholomew Mosier, que pediu ajuda para matar uma aranha. Bartholomew alegou ter chamado a polícia, mas o policial disse que estava apenas em busca do jogador de hóquei desaparecido após ver um anúncio de hospedagem.
hospedagem. Bartholomew nega ter visto algo suspeito, e o policial logo descobre que não há registros dele, concluindo que a vítima estava na casa durante sua visita. Um mês depois, o corpo de Gregory é encontrado, mas Bartholomew desaparece. O policial é demitido por contestar a teoria de que ganchos de carne foram usados nas vítimas, apontando que a vítima tinha buracos na boca feitos com um pedaço de seu próprio osso da perna. Quando o policial pergunta à mãe da vítima o que ela acha que aconteceu com o seu filho, ela responde que o maníaco estava tentando criar um monstro. De volta a casa, Howard pergunta a Wallace por que ele ainda lamenta a perda de sua humanidade. Ele explica que, durante suas viagens, só encontrou pessoas cruéis e está cansado de ser espancado pela vida e pelo destino. O velho sente que Wallace deve estar com fome e joga um peixe para ele comer, saindo da área da piscina para assistir pela janela. Quando Wallace finalmente dá uma mordida, Howard fica satisfeito ao ver que ele parece estar se adaptando à nova vida como morsa, e o deixa sozinho. Antes de sair para procurar Wallace, o policial pergunta a Alai sobre os hábitos de direção dele. Alai diz que Wallace gosta de comprar bebidas grandes em lojas de conveniência. Quando mostram a foto de Wallace a uma balconista, a mulher o reconhece. O policial descobre que Wallace anotou o endereço de seu destino em um bloco de notas, e usando uma técnica, ele consegue rabiscar o bloco para revelar o endereço. Enquanto isso, Howard entra na água com Wallace para ajudá-lo a nadar, e revela que teve que finalizar o Sr. Tusk para se alimentar. Ao ser resgatado, viu o sangue do animal em sua mão e imediatamente se arrependeu do que fez. Howard diz a Wallace que o Sr. Tusk não estava preparado para a luta da última vez, mas garante que desta vez será diferente, pois já mostrou como o homem pode ser cruel. Quando Guy encontra o carro alugado de Wallace em um pântano, ele entrega armas a Ellie e Ted, preparando-os para um encontro com o maníaco. De volta à sala subterrânea, Howard veste um traje de morsa e diz que está dando à morsa uma chance de lutar, comemorando o dia em que finalizou o animal. Wallace continua gritando enquanto luta contra Howard. Do lado de fora, Ellie chega e ouve os gritos, correndo em direção à casa. Durante a luta, Howard observa que Wallace sobreviveu mais tempo do que os outros, dando que seus instintos de sobrevivência foram ativados. Ele tira o traje de morsa, afirmando que seus próprios instintos também foram despertados. Quando Howard tenta acertar Wallace com o báculo, Wallace enterra sua presa no pé de Howard, fazendo-o cair. Wallace continua atacando e finaliza Howard com suas presas. À medida que a vida do velho se esvai, ele diz que Wallace é, de fato, o Sr. Tusk. Quando Ted e Ellie finalmente entram na sala, ficam abalados ao ver a aparência de Wallace, agora uma morsa humana que urra repetidamente para eles, enquanto eles o olham com pena. O policial aparece e aponta a arma para Wallace, ponderando se deve acabar com seu sofrimento, mas Ellie o impede. Um ano depois, Ellie e Ted vão a um zoológico visitar o Sr. Tusk. Ellie chama pela morsa, mas ele não sai, então Ted sugere jogar um peixe para atraí-lo. Após jogar o peixe no cercado, Wallace sai para dar uma mordida. Ted diz que ele não precisa se esconder deles. Quando o Sr. Tusk vê as lágrimas de Ellie, ele se lembra de quando ela o repreendia por não chorar mais ao assistir Ursinho Pooh. Então, Alai declara seu amor por Sr. Tusk e deixa o local com Ted. O filme termina com o Sr. Tusk derramando uma lágrima, mostrando que, apesar de tudo, ele ainda era humano, já que morsas não choram. E aí, pessoal, o que acharam desse filme bizarro? Vocês acham que haveria alguma forma de fazer o Wallace voltar a ser humano? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos e deixar um like para ajudar na divulgação. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.